Você sabe qual é a importância do figurino para o artista cênico? Sabendo ou não, vem com a gente! Fala, galera! Tá começando mais um Zona de Conforto. Onde a intenção é sair dela. E hoje nós estamos gravando aqui na Unirio com a Kátia Viana, nossa querida professora, ajuda, amiga, tudo de bom, que ela fica aqui no acervo da Unirio, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Vale muito a pena, quem não conhece, vem aqui na Unirio conhecer, que é demais. Tudo bem. E uma coisinha, antes da gente começar o vídeo, eu vou te pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, que é pra sempre quando a gente postar um vídeo novo, você receber a notificação. Pronto? Então bora. Kátia, qual é a importância do figurino para cena, para encenação, para estar em cena? Bom, o figurino é uma linguagem não verbal. Por isso, a escolha dos elementos desse traje de cena são cuidadosas e tem que ter uma relação direta com o texto, não só o texto impresso, mas com esse texto da encenação. Como assim, amiga? O figurino ele chega complementando a narrativa, acentuando um gestual ou mesmo provocando esse gestual. Ah, agora eu entendi! Ele é muito importante porque traz informações signas que são importantes para o ator tomar para si. São ferramentas que potencializam o trabalho do ator. Que demais! Por exemplo, a roupa de uma bailarina tem por maior intenção ser rosa para alinhar e aumentar o gesto, para que você perceba de longe o gesto até o final de forma contínua. Foi um ganho muito importante de uma bailarina negra que conseguiu que a sapatilha finalmente fosse da cor da pele. Uhul! Então você entende? O figurino, ele é pra cena, mas ele pode estar carregando questões culturais juntas também. É claro. E tudo que nós queremos é nos apropriar e também quebrar paradigmas, né? Por que não? É verdade. E o que o figurino pode fazer dentro do teatro? Ele pode falar de como se fosse um mímico, falar sem se apropriar da voz, mas desenhar nesse espaço, fazer com que o deslocamento no espaço seja acentuado pela presença dele. Agora eu deixo uma provocação, o nu é figurino? Geralmente eu tenho resposta para tudo, mas essa daí eu não consigo te falar. O nu é um conceito e a ideia veste o ator. Falou pouco, mas falou bonito. Então nem sempre o traje de cena é formado por nada que seja palpável. É uma ideia, por exemplo. Uma ideia, um conceito. Eu não entendi. Eu sim. Se eu opto por entrar nua em cena, eu estou vestida com a minha ideia. E gerando signos. Gerando signos, muito bem. Isso aí, pô, o professor dele é gente boa, galera. É engraçadinho você, hein? E Kátia, por que os atores devem se interessar por figurino? Eu acho que os atores devem se interessar por música, por caracterização, maquiagem, cabelo. Devem se interessar por iluminação cênica e devem se interessar pela roupa, porque a roupa está a favor dele. Legal! Então é muito interessante você estar usando coisas que ajudem a você se comunicar. Realmente. E o figurino, ele não está ali para dizer só, ele está ali para compor a ação cênica que o ator traz. Então o figurino é um signo que compõe. Será? Ele compõe. Eu acho que ele não deve ser a coisa principal, mas ele tem que ser uma ferramenta a mais. Ele pode ajudar num elemento surpresa. Ele pode ajudar à medida que você quer quebrar a expectativa do público. Imagina quando, num recurso de luz rápido, o ator consegue fazer uma mudança de roupa em cena. Tudo que acontece muito rápido e a plateia mirim fica estupefata diante de algo que aconteceu magicamente. Então o figurino ele é suporte para quebra de expectativa, para acentuar informações, para omitir, para revelar, para mostrar pontos de convergência ideológica entre personagens. É muito comum, onde existem os pares românticos, Romeu e Julieta, por exemplo, eles estarem usando paletas de cores que se assemelham. Quando nós pensamos num espetáculo como Romeu e Julieta, a gente pode eleger determinadas cores e fazer misturas entre elas, mas isso fica restrito a um determinado grupo de cores.
Tá bom. Então eu venho e penso num figurino para Romeu, um figurino para Julieta, um figurino para Julieta ou um figurino para Romeu. Isso. Que seja dentro desse grupo de cores. E isso vai fazer com que o público experimente uma sensação de unidade entre eles. Essa leitura pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Ai, que delícia! Muitas vezes nós elegemos determinadas informações para passar através do figurino, tentando provocar determinadas leituras de imagem por parte do espectador. Eu vim resolver essa questão. Seu Madruga, melhor já ir pagando os 14 meses de aluguel que você deve. Mas a gente tem que entender que quando a informação ela acontece, quando o espetáculo está acontecendo, quando o filme está sendo projetado, cada espectador vai assimilar aquela informação de um jeito diferente, levando em consideração o seu cabedal cultural, o contexto que ele vive. Sabia não? Muitas vezes, um espectador mais atento vai observar uma informação que é essa tal ponta de iceberg, que traz informações de um personagem, por exemplo, que está passando por uma transformação paulatina. Paulatino é um processo realizado lentamente, de forma gradual, que se desenvolve aos poucos. Outros espectadores não vão se dar conta, mas vão sentir um certo estranhamento. E tem gente que finalmente lá no final vai ter um insight. Puxa, é por isso que ele estava com a roupa dessa maneira antes? Agora eu saquei! Por exemplo, o Homem-Aranha. Um dos filmes do Homem-Aranha, ele é absorvido por uma substância que vai tomando conta dele, né? Aos poucos, ele vai ficando com essa roupa do dia a dia dele meio desagregada. Tem uma hora que ele chega na redação do jornal com a gola pra cima, o cabelo em desalinho. Pra quem é mais atento, a pessoa olha, opa, tá acontecendo alguma coisa com esse personagem. Isso é um tipo de informação que vai sendo dada de forma paulatina. Você vai liberando aos poucos através da roupa, por exemplo. Uns vão perceber, outros não vão. Uns vão perceber conscientemente, outros vão perceber inconscientemente. Show de bola. E qual é a transformação e a influência do figurino para a cena? Eu acho que é conseguir fazer com que tudo que transpassa aquela encenação seja expressa também ali. Como assim? Não entendi. Normalmente, num tipo de teatro assim, mais tradicional, o diretor ele fica responsável por estar recebendo os materiais de todas as equipes, discutindo. Se houver muita unidade nesse trabalho, nós vamos perceber que o figurino é um retrato dessa realidade maior da cena. É uma fatia dessas opções estéticas desse trabalho. Agora todas as peças se encaixaram. Então, a maior influência e transformação é você ver todo esse material de pesquisa que foi levantado como referência, pintores que sirvam como influência para a construção dessa encenação, música, estudos de luz, em forma tridimensional, acompanhando o gestual dos atores. Bem louco! É conseguir fazer essa transposição de muita carga teórica em imagem. É isso aí. Figurino é processo de pesquisa constante e em fluxo. Sim, porque tudo pode fazer parte dessa pesquisa. E isso é que torna o trabalho meu como figurinista tão instigante, porque cada hora o recorte é um. Olha que legal, olha que bacana. A gente pode estar trabalhando Shakespeare e atualizando. A gente pode estar falando de Plínio Marcos e jogando num passado ainda mais distante do que Plínio Marcos viveu. Tudo isso faz com que em cada momento seja necessário levantar um cabedal. Claro que sim. Por isso que é tão importante ter um teórico na equipe também, que vai ajudar os atores a passarem por workshops e eles possam ter acesso a todas essas informações políticas, sociais, do entorno desses personagens. É muito instigante e requer um estudo constante. No caso, a figurinista sendo uma teórica da indumentária. Uma pessoa que pensa a cena em viés, a roupa, os objetos de cena. Tem alguma diferença entre adereço e vestimenta no pensamento da indumentária? Não que seja uma diferença, mas o adereço de figurino é um complemento da roupa. O que existe mais marcado é a diferença que as pessoas precisam entender entre adereço de cena e adereço de figurino. Por exemplo, um guarda-chuva que é usado por você em cena e por você simulando um carro em movimento, rodando como duas rodas em cena e vocês dando tchau para alguém na plateia, assim. Esse guarda-chuva é um objeto de cena. Mas, por exemplo, se ele ou ela faz uma dama do século XVIII usando um guarda-chuva, esse é um acessório de figurino ou adereço de figurino. O mesmo objeto, depende da função. É isso aí. E tem como levar
levar o figurino pro nosso dia a dia, usar sem ser em cena? No dia a dia, nós exercitamos vários papéis sociais, não é verdade? A aluna, a professora, a figurinista, a filha, a mãe, o médico. Esses são personagens, pode-se dizer assim, com alguma licença poética, né? Fluidos. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vamos supor que você, depois daqui, vá dar uma palestra sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Naquele momento, você pode optar por se vestir de uma maneira que crie uma maior credibilidade, ou dependendo do seu público, uma maior informalidade e atingir aqueles jovens de maneira mais direta. Uou! Tudo isso pode-se dizer que pode ser apropriado desses termos da roupa de cena e ser constituído ali para ajudar nessa leitura dessa imagem. E isso é figurino no dia a dia, para você estar de alguma maneira construindo melhor esse personagem fluido. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Um apresentador de telejornal usa uma determinada roupa que lhe cai muito bem naquele contexto, naquela padronização daquela imagem. Boa noite! Mas não quer dizer que em outras circunstâncias onde ele possa ter maior autonomia, que ele possa experimentar coisas novas de acordo com a informação que ele vai vincular. Eu acho que quanto mais você se apropria da linguagem dos signos, você está mais apto, inclusive, a se divertir com essas informações. Quer ver um bom exemplo? Tem um autor chamado Alberto Manguel, que tem um livro que se chama Lendo Imagens. Ele tem todo um enfoque mais nas artes visuais, as artes plásticas. Mas eu, como figurinista, vocês, como atores, devem ler para poder entender esses caminhos para chegar na construção dessas expectativas em relação à imagem. É verdade. A maior sofisticação que a gente pode ter, o maior luxo que a gente pode ter, a maior transgressão que a gente pode ter é estudar. Bravo, bravo! Mais um! Então, quando a gente se apropria do conteúdo, lê muito sobre questão de signo, a gente vai entender que às vezes uma roupa com envelhecimento, uma roupa toda furada, ela fala muito mais sobre um personagem como um trabalhador do campo de forma verdadeira dentro de uma obra que é muito realista, do que uma roupa nova que foi escolhida para aquilo, não passou por tingimento, não passou por envelhecimento. Então, a sofisticação é você entender o que vai atender a cada encenação, a cada obra. Essa é a sofisticação. É isso aí. Porque muitas vezes, num passe de mágica, eu posso te produzir com uma roupa caríssima de um determinado período e aquilo não ser absorvido. Sim. Então você tem uma sofisticação que engessa. Por isso que o figurino tem que chegar com muita antecedência na mão do ator e da atriz, para que ele se aproprie daquilo. Uma boa. Figurinistas têm que estar na mão desse povo com antecedência, hein? Eles que defendem o nosso trabalho em cena. Eu a garanto! Prevendo já que às vezes a verba é liberada muito em cima, você deve propor de alguma maneira algumas situações de laboratório onde o ator experimente a volumetria desse traje de cena de forma antecipada. A gente deve estar preparado e eu concordo perfeitamente. O que é uma preocupação normal com o figurino? O que já seria algo excessivo? E qual o reflexo de você ter um certo desleixo para com o figurino? Às vezes o desleixo com o figurino é uma opção para passar o desleixo do personagem. Nem sempre. Mas às vezes um personagem, ele é altivo, é soberbo. E aí o ator tem que estar imbuído desse checklist, né? Ver se não falta nada, cuidar das suas peças, né? Às vezes a gente percebe uma falta de zelo com essas peças fora de cena. Eu acho que é importante os atores cuidarem do que é seu para que o que precisa ser passado em termos de informação não se perca. Achar que um determinado acessório não é importante. Ah, não sei onde está o meu cinto. E aí entra sem o cinto, ou sem parte de um adereço, ou substitui por outro. E aquilo tudo foi pensado, né? Aquele conjunto foi pensado. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Mas os atores que entendem essa lógica de construção da roupa, normalmente se apropriam, sim. E defendem lindamente o nosso trabalho em cena, assim. Galera, foi uma conversa com a Kátia, maravilhosa, gente boa demais. Quem não conhece o acervo da Unirio, venha conhecer, porque vale muito a pena. Tem quantas peças, mais ou menos, aqui? Nossa, umas 3.000 peças, pelo menos. Porra!
Pensando em tudo que está emprestado, é difícil. Acho que se tudo chegasse agora, não caberíamos aqui nessa sala. É muita coisa. Então vem que aqui você vai ser recebido com muito amor, com muito carinho, e fazer teatro, ainda mais pensando em figurino como um signo cênico, é muito bom. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações www.ciarratosdeteatro.com.br. Galerinha do meu coração, ó, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, hein? Essas daqui são as nossas redes sociais, se você quiser trocar alguma ideia, sugerir algum tema. E compartilhe com seus amigos, eles sendo artistas ou não. Exatamente. Galera, sai da zona! E alugar figurino, um objeto de cena. Pegar emprestado, que o alugar é comercial. Isso, que podem fazer esse aluguel. Esse empréstimo. Desculpa, o empréstimo, perdão. Galerinha do meu coração, esse aqui foi mais um Zona de Conforto, falando sobre... Não tem mais isso. Não tem mais isso, é direto. Galerinha do meu coração, esse aqui foi mais... Não tem mais isso. O áudio tá pegando. O áudio da câmera de vez em quando deixa a gente na mão. Aranha foi muito significativo. Foi muito significativo pra mim, então no meu coração. Mas vem com a gente. Tá, vamos fazer de novo. Por que os artistas devem se interessar por figurino? Tá. E precisa ou não de sofisticado. E precisa ou não de sofisticado. Ai, gente. É tipo um médico que usa jaleco na rua ainda, né?